Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos falar um pouco sobre Anos Incríveis e como a cultura woke está destruindo a cultura pop? Eu sou um jovem idoso de 43 anos que cresci, entrei na minha adolescência na década de 90 e naquela época uma das séries que eu mais gostava de assistir era o Anos Incríveis, que passava na TV Cultura, protagonizada por um personagem chamado Kevin Arnold, e que narrava então a vida desse adolescente nos Estados Unidos durante a década de 1960, principalmente a partir ali de 1968. 68 é um ano marcante para toda a história do globo terrestre, principalmente na cultura ocidental, não apenas por conta do Maio de 68 na França, o AI-5 aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos nós também temos os seus eventos que consagram aquele ano como o ano que nunca acabou, como já diz o famoso livro aqui no Brasil. No caso americano, nós temos a entrada dos jovens mais maciçamente na Guerra do Vietnã. Nós temos também a morte do Martin Luther King em 68 e a eleição do Richard Nixon, sem contar o assassinato do Bob Kennedy, o irmão do JFK, né, do JF Kennedy. Bom, já vinha um tempo que eu queria falar a respeito dessa série, mas não da série lá da década de 90, mas de um remake que foi feito sobre ela e foi lançado recentemente pela Disney Plus. Eu assisti a primeira temporada e ali eu sempre vi alguns elementos que eu achei que seriam interessantes trabalhar aqui em vídeo com vocês, apontando algumas diferenças entre a série original e essa série de agora, e abordando elementos da história dos Estados Unidos. Mas eu confesso que eu acabei deixando essa ideia de lado e não vi um motivo específico para tratar dela, até que na semana passada eu estava lá, ó, zapeando no meu TikTok e apareceu um corte do podcast Inteligência Limitada, onde o Alba Spider, se eu não me engano, aquele imitador que participa do Pânico na Jovem Pan, junto com o seu irmão, eu sei que eles têm um canal no YouTube, mas eu não sei qual é o nome do canal no YouTube, estavam falando justamente dessa série e por que que eles não gostavam da série e por que ela era um exemplo de como a cultura woke está acabando com a cultura pop. Eu na hora discordei, mas achei legal fazer um react aqui com vocês e é justamente sobre isso que trata o vídeo de hoje. Eu vou fazer um react a essa fala e dizendo por que eu não concordo com a opinião deles, beleza? Então antes de irmos para o react, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe esse vídeo com uma amiga ou com um amigo, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, então vamos ver aqui o que os irmãos Alba, os irmãos Spider, falaram a respeito do remake do Anos Incríveis. Diferentemente de ver os Anos Incríveis, por exemplo, aquela série da década de 80, 90, não sei se vocês assistiram, que passava na Cultura. Pô, Anos Incríveis. Adorava, cara. Anos Incríveis foram 6 temporadas. A gente até gravou um vídeo hoje falando sobre isso. Foram 6 temporadas. Aí o que a Disney fez junto com a ABC? Eles fizeram um remake do Anos Incríveis. Só que Não sabia que eles tinham feito um vídeo, vamos lá. Eu vi o corte, só a parte que o Alba fala, o Alba Spider fala. agora é negra, inteira. Não tem a família da década a primeira, né, da década de 80 e 90, a família é branca e agora a família é negra. E foi cancelada agora na segunda temporada por baixa audiência. Então você vê ali que a gente não assistiu a temporada, mas a resposta da audiência é que não funcionou, não tá legal, não deu pra ir pra frente. E aí você vê a diversidade sendo aplicada. Então você subverte a história pra colocar militância. E isso daí pra gente é algo que faz com que a qualidade da obra caia vertiginosamente. Porque o seu foco não é a história, a obra. Você não... A gente não viu a temporada, mas a qualidade caiu vertiginosamente. Ou seja, eu não assisti, mas te garanto que ficou uma porcaria. É isso mesmo? Mas vamos lá. A tua criatividade para fazer um quadro legal. Se a tua intenção primeira é a política, a tua principal é a política, a tua obra vai estar em segundo plano. Por exemplo, o que fizeram com Anos Incríveis? Eles pegaram a família que era branca e virou uma família negra. Se eu faço isso com Todo Mundo Odeia o Chris, o inverso, eu perco tudo. Toda a razão da série. Bom, calma lá. Não foi isso que eles fizeram. Desculpa, vocês falaram que não viram a temporada, eu acho que eles não viram a série, de maneira geral. O que eles fizeram foi abordar aqueles mesmos Anos Incríveis, agora pelo viés de um menino negro da mesma idade do Kevin Arnold. Eu confesso, eu vou dar uma colher de chá pra vocês, que quando eu fui assistir a série, eu tive essa mesma
intenção, essa mesma interpretação que vocês tiveram. Ah, lá vão lá os caras lacrar e tal. Imaginei que a série ia abordar toda hora a polícia, a repressão, segregação e tudo mais. E no primeiro capítulo, isso já é desmontado. Isso já é completamente desmontado. Pra quem não assistiu a série do Disney Plus, e pra quem não assistiu a série original, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o primeiro capítulo e como eles dialogam, certo? A série Anos Incríveis originais, ela se passa no contexto de um subúrbio americano. Na década de 50 foram lá inventados os subúrbios americanos e das prerrogativas dos subúrbios americanos criados na década de 50 foi justamente separar a população branca da população negra. Isso tem vários estudos, já mencionei aqui o livro The Color of the Law, que menciona justamente essa questão. E aí, a primeira temporada, o primeiro capítulo, né, o piloto do Kevin Arnold, lá na década de 90, lá, que é o original, é abordado a questão do Vietnã, como o grande evento que traumatiza aquela geração como sendo o Vietnã. E aí, nesse primeiro episódio, tudo gira em torno disso. Ele é apaixonadinho na vizinha dele, que é o Winnie Cooper, e aí ela descobre, lá no primeiro episódio, que o irmão morreu na Guerra do Vietnã, e que era um jovem que o Kevin achava muito da hora, um cara descolado e tal. E aí termina o episódio com ele e a Winnie conversando num balanço, né, num parquinho, e ele dá uma bitoca nela, e termina assim, né, tocando, se eu não me engano, Beatles, inclusive, In My Life, se eu não me engano é isso. Quando a gente vai pra série atual, o que nós temos? Não é a tentativa de fazer um remake, substituir a família branca pela família negra, não, é tentar mostrar como aquele ano foi visto, foi vivido por um jovem da comunidade negra. Só que qual que é a dimensão disso? Então, assim, logo na primeira cena, ele está andando de bicicleta, né, o personagem principal, e aí o locutor, que é ele mais velho, e ele fala assim: ei, não espere encontrar os garotos brancos por aqui, eles estão no subúrbio. Então, já fazendo aí uma menção ao Kevin Arnold. Olha, o Kevin Arnold, a série dele é outra, né? Se passa lá no subúrbio. Nesse primeiro episódio, qual que é o evento que marca ali aquela juventude? Aqueles meninos que estão crescendo ali junto à comunidade negra. É a morte do Martin Luther King. Então em 68, ali na série nova, não é o irmão que vai pro Vietnã e que morre, mas é a morte do Martin Luther King. Aí você vai falar: ah, já começou a militância, Sorrilha. Ao contrário, o menino que faz o personagem principal, ele está quase cagando pro evento. No entanto, a menininha que ele é apaixonada, ela sim fica muito triste com a morte do irmão Martin Luther King. E aí ele começa a fingir que está triste para que ela fique do lado dele, para que ela, né, para mostrar empatia, para que ela notasse ele. Então, a questão é que nesse primeiro episódio está sendo abordado esse crescimento do menino que tá entrando na puberdade, que tem uma namoradinha, que quer impressionar ela e tudo mais. E no final do primeiro episódio, ele vai até a área ali do bairro que tem um balanço, fazendo uma analogia ao a primeira série. Só que quando ele chega lá, o melhor amigo dele está beijando a menina. E essa é uma diferença que a série atual tem em relação à série original. A própria construção dos personagens afastam eles dos personagens originais. Porque o amigo dele, o Corey, é justamente o cara mais galã, um cara mais descolado, bem diferente do que é o Paul Pfeiffer, né? Que é o nerdola daquela série original. Já o Dean, que é o personagem principal, também é diferente do Kevin Arnold, né? Ele é mais nerdola, né? Ele faz um pouco o papel do que era do Paul Pfeiffer na outra série. Ele é mais inocentão, né? Apesar de estar se descobrindo. Então, isso é uma diferenciação que eles fazem. E a Keisha, que é o parzinho romântico, que vai compor esse triângulo amoroso, ela também é diferente da Winnie Cooper. Ela tem um senso crítico em relação à sociedade muito diferente dos meninos. Os meninos são bem alienados sobre as questões do movimento social, do movimento negro. Ela
não, ela é uma pessoa mais antenada. E os episódios seguintes são esses. É ele descobrindo que a mãe e o pai têm revistas picantes, né? É ele com os amigos indo no acampamento da igreja e assistindo filme e tentando sair escondido para beijar as menininhas. Então, é basicamente a vida de um jovem adolescente entrando na puberdade na década de 60, que é também aquilo que tá no Anos Incríveis do Kevin Arnold. Porém, da perspectiva de um jovem negro, que é diferente da perspectiva de um jovem branco. Então, não está substituindo a família negra, branca por a família negra. Está apresentando o mesmo contexto histórico por meio de um novo olhar, né? De um jovem negro que entrou na adolescência, que entrou na puberdade, que está a fim de ter as namoradinhas, que está convivendo com os dramas sociais. Então a mãe dele é uma secretária, o pai é um músico. Inclusive tem uma cena muito legal que eles tocam a música With a Little Help from My Friends numa pegada mais groovada, assim, é muito legal. Então, é isso, é só isso. Não tem a tentativa de lacrar e mudar as coisas. Não, é tentar mostrar como eram diferentes. Como um mesmo ano, um mesmo episódio pode ser diferente por vários olhares. É por isso que aí o tio do Zap fala, na ditadura era tão legal. E o cara que era militante fala, não, era perseguição. Porque memória e história são coisas diferentes, né? E a história vive de mobilizar as várias memórias, os vários registros sobre um período para tentar se aproximar o máximo do que foi aquele período. Então, meu querido, me desculpa, mas não é isso. Agora, vamos continuar aqui com o argumento dele, que ele vai falar sobre Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos ver. Por exemplo, o que fizeram com Anos Incríveis? Eles pegaram a família que era branca e virou uma família negra. Se eu faço isso com Todo Mundo Odeia o Chris, o inverso, eu perco tudo. Toda a razão da série. Exatamente, pelo mesmo motivo, porque só passou aquilo que o Chris passou porque ele era um jovem negro numa comunidade, sacou? O argumento dele desmente ele, vamos lá. Toda a razão da série. Se eu fizer isso com Todo Mundo Odeia o Chris, se eu fizer isso com Eu, Patroa e as Crianças, e se eu fizer com isso com Fresh Prince, eu perco toda a essência, porque ela foi pensada pra aquele motivo daquela família. Então, sim, por isso que eles não mudaram. Eles pegaram no mesmo contexto histórico e abordaram de um outro ponto de vista. Eles não pegaram a família negra e colocaram o personagem, o menino chama Kevin Arnold e é negro. É um outro personagem. Toda a originalidade naquilo ali. Por eu sou fã do Todo Mundo Odeia o Chris. Pra mim é um dos negócios mais geniais que tem. Não tem como você inverter um negócio. É que você precisa focar na parte política, da parte da que você quiser, da minoria. Mas uma das coisas mais geniais do Todo Mundo Odeia o Chris é que ele fala de política. Sabe? É sobre um jovem segregado, um pai que tem que trabalhar 3 empregos pra poder botar comida em casa. É uma mãe que frequenta o bairro e tem toda a questão da sociabilidade dela relacionada às outras mães afro-americanas. Então, ali tá embutido tudo que você não gostou do Anos Incríveis novo, tá ali no Todo Mundo Odeia o Chris. Lógico, ele é muito mais engraçado, ele no seu tempo ele também teve muito mais sucesso no Brasil, ele não foi tão famoso assim lá nos Estados Unidos, há que se lembrar disso. Mas, se você não enxerga mobilizações da política, mensagens políticas contra a segregação, de como não era fácil ser um jovem negro nos Estados Unidos na década de 70, 80, em Todo Mundo Odeia o Chris, eu sinto muito, você acha genial por algum outro motivo que eu não sei qual é. Vitimismo, da questão da dificuldade, e aí vira uma coisa que as pessoas também não querem. As pessoas não querem ver uma obra que ela não tire nada, pô, é igual, você vai fazer uma piada. Você sabe, você faz stand-up. Vai fazer uma piada. Qual é o teu principal objetivo? Isso tem que ser engraçado. Não, isso aqui tem que passar uma mensagem política. Então, mas por que essas coisas são excludentes? Eu vou parar por aqui porque eu acho que ele já tá entrando numa outra questão, né? Mas eu quero parar aqui pra vocês. Eu posso fazer uma análise de Todo Mundo Odeia o Chris, analisando os pontos de vista de uma sociedade marcada pelo neoconservadorismo, onde os bairros e as escolas são segregadas, qual a dificuldade do pai dele em ter vários empregos para poder manter a família,
né? A questão do pai dele respeitar, por exemplo, o Dodgers, porque foi o primeiro time de beisebol que aceitou um jogador negro. Então, tá tudo isso lá também, Alba. Você não viu porque a sua nostalgia também te prende ao Todo Mundo Odeia o Chris. Mas tá lá também. E você tem razão. Se mudassem e fizesse o Chris branco, perderia o sentido. O pai dele branco perderia o sentido. Certo? Agora, fazer uma série que se passa no mesmo universo de Todo Mundo Odeia o Chris, do ponto de vista de um menino branco, aí você pode fazer. Entende? Então, desculpa. Eu recomendo, assistam a série Anos Incríveis nova. Ela foi descontinuada, tem apenas 2 temporadas. Eu assisti a primeira temporada. Eu fui justamente com esse olhar, achando que eu ia encontrar lacração, e chegando lá eu vi a história de um menino negro que está entrando na puberdade em um momento de transformações históricas. E aí, você já assistiu o remake de Anos Incríveis? Se você gostou, não gostou, prefere o original? Você quer que eu faça aqui uma análise de Todo Mundo Odeia o Chris, do Anos Incríveis mais detidamente? Ou então, sobre os Anos Incríveis originais? Escreva nos comentários que, se der tempo, eu volto pra falar sobre isso. Tem muita coisa legal na cultura pop que pode ser, sim, alvo e objeto de análise por parte de nós, historiadores. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E, claro, enviar esse conteúdo para um amigo ou para uma amiga. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. See ya!